complexo de vítima. Esse foi o tema mais voltado aqui no Insta, mas eu também estou publicando esse vídeo aqui no YouTube, né, para usar as duas redes. Eu não sei se pode usar os nomes das redes, porque parece que não propaga, mas enfim, eu não ligo para isso, né? Vocês me ajudem aí compartilhando que a coisa ganha força orgânica para poder chegar em mais pessoas. Mas bora lá. Por que eu gosto do termo complexo de vítima em vez de papel de vítima? Porque isso tem a ver com a ideia junguiana de complexo. E aí eu preciso dar uma breve explicação para vocês do que é complexo, de maneira muito simplificada, mas importante para pelo menos o vídeo fazer sentido aqui nos próximos minutos. Mas a ideia de complexo, gente, tem a ver com uma espécie de aglomerado emocional em torno de uma determinada temática da nossa vida. E que a gente vai desenvolvendo isso assim, a vida inteira, né? Começa ali na infância, adolescência, adulto e por aí vai. E não temos apenas um aglomerado, temos diversos aglomerados que dão referencialidade para a vida, constroem os nossos valores, constrói o nosso senso de pertencimento, constrói o nosso senso de relação, constrói nossos gostos, eu gosto disso, eu não gosto daquilo outro, por aí vai. Né? Tem todo um campo afetivo que vai se desenvolvendo e que dá referencialidade para as nossas escolhas, para as nossas preferências, para as nossas relações humanas. Então, eu diria que o complexo ele é algo absolutamente natural e até mesmo saudável na vida, porque complexo para Jung tem uma relação muito forte com a ideia de emoção. E uma pessoa que não tem emoção, eu posso dizer para vocês que é uma pessoa que não tem uma relação saudável para com a vida. Né? Não vou dizer que ela é necessariamente doente, mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que é saudável. Ter emoções, seja qual for, é algo absolutamente natural e saudável. Inclusive, essa coisa que algumas vertentes de psicologia usam como emoções negativas, a gente acaba refutando, porque ao nosso ver não existe emoção negativa, emoção positiva. Emoção é uma espécie de órgão psíquico. Então, como que eu posso dizer que um fígado é negativo, que um pâncreas é positivo? Isso não existe, né? Um fígado é funcional, um pâncreas é funcional ou disfuncional. E o mesmo vale para as emoções. Elas podem estar no espectro disfuncional, assim como pode estar no espectro funcional, mas a emoção em si, ela não é nem negativa nem positiva. Mesmo as emoções tidas como negativas, como a raiva ou a tristeza, em si elas não são negativas. Haja visto o filme Divertidamente, que ensina o papel da tristeza para esse nosso grande conjunto harmônico psíquico. Olhando dessa forma, e saindo dessa peixe de que complexo é sinônimo de uma coisa negativa, a gente precisa entender, então, quando que ele se torna negativo na nossa vida. Porque sim, ele pode se tornar negativo, claro. E ele se torna negativo quando existe um processo que é inconsciente, tá, gente? De repressão desses conteúdos deste complexo, de forma que ele vai ganhar, vai aglutinar um pouco mais de intensidade emocional, e a hora que ele aglutina tudo isso, ele irrompe na consciência, atrapalhando esse suposto equilíbrio que reinava na consciência. Na psicologia analítica, a gente vai chamar isso de complexo constelado. Bom, passando por por essa definição teórica, é legal dizer, então, o que isso tem a ver com o papel de vítima ou com o complexo de vítima. A questão é a seguinte: uma pessoa que regularmente se coloca na condição de vítima, primeiro que, assim, cá entre nós, né, eu já estou me revelando aqui, é uma coisa muito chata, né, gente? Conviver com alguém que o tempo todo parece que é assaltada, porque o mundo é muito, muito cruel com ela e tal. E claro que quando eu estou falando isso, eu estou me referindo àquelas pessoas que esse excesso de vitimismo não encontra necessariamente uma correspondência com aquilo que ela diz ser vítima. Por que é importante fazer essa ressalva? Porque a gente tem uma série de grupos de pessoas que sofrem sim preconceitos diversos, sofrem situações muito difíceis na vida delas e que não tem a ver necessariamente com o complexo de vítima, e sim numa condição escolhida ou imposta que as colocam numa situação de
de menos-valia, né? E elas têm que lidar com isso, então é outra história. O que eu estou me referindo aqui, predominantemente, é aquela pessoa que tem alguns hábitos curiosos, assim, né? Então ela vai em algum lugar, ela fala, olha, fulano, meu, mais uma vez está olhando para mim com aquela cara de desdém, eu não fiz nada para ela, eu não sei por que ela me olha desse jeito. Ou então vai no lugar, ai, mas eu não vou fazer isso, né? Afinal de contas, né? Quem sou eu para fazer isso? Agora o fulano ali pode fazer, né? Agora se eu faço, todo mundo fica olhando para mim. Meu Deus, cara. Não, calma, né? Agora, o que está por trás, né, dessas falas estereotipadas, essa pessoa que está nessa dinâmica vitimista? Primeiro é o seguinte, ela não tem, gente, a mínima consciência disso, tá? Então a gente não pode culpá-la de maneira assintosa, porque ela não tem dimensão nenhuma do que ela está fazendo. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, o que está por trás deste comportamento vitimista? Tem uma outra coisa que essa pessoa deseja inconscientemente falando. Ela deseja atenção, ela deseja pertencimento, ela deseja ser uma pessoa querida, ela deseja ser uma pessoa gostada, ela deseja ser uma pessoa que os outros achem bonita, que os outros achem inteligente, que os outros achem culta, né? E por aí vai. E aí, nesse desejo que está no campo inconsciente, né, de ser querida, culta, pertencida, etc e tal, acaba que ela mesmo se torna algoz de si mesma, porque para ter uma vítima precisa de um algoz. E ela não se dá conta que essas situações que ela fica terceirizando, não, porque o fulano fez isso, porque, meu, logo comigo, logo na minha vez, ela não se dá conta que ela atribui essas qualidades às pessoas, às coisas, às situações que no íntimo, são dela. Né? Ela está atribuindo aos outros coisas que são dela. Ela está se colocando numa situação que ela não tem alternativa a não ser vítima. Né? Então, qual que é o caminho para sair dessa dinâmica? Porque aí parece aquele lance, né, do hamster correndo na rodinha ali, ou um cachorro correndo atrás do rabo, alguma coisa assim. Porque ela fica enredada nesse discurso, nesse modelo psíquico, na consciência, e ela não se dá conta que ela mesma produz esse vitimismo. E aí, do ponto de vista analítico, o nosso caminho é proporcionar um confronto criativo. Simbolicamente falando, a gente precisa colocar na mesma sala tanto o algoz quanto a vítima para conversarem, né? E entender o que esse algoz, de certa forma, está querendo levar para essa consciência, né? E o que essa vítima está querendo, no fim das contas, demonstrar para esse algoz, né? Em termos de potencialidade, em termos de criatividade, né? Então, e esse confronto criativo vai dando uma possibilidade de saída de forma que a pessoa não fique refém nem de um nem de outro. Afinal de contas, gente, naturalmente podemos sim ser vítimas de algumas situações das quais não temos responsabilidade, não temos ingerência, simplesmente vivemos a situação e ficamos reféns. Muitas vezes em situações absurdas, né, de legislações que estão absolutamente contra as pessoas. É muito louco isso. Né? Acontecimentos, né, ao acaso que coloca a gente numa situação de total enfim, exposição, mas não é sobre isso que eu estou falando, né? Minha fala tem mais a ver com essa situação que parece que a pessoa cria uma circunstância que a coloca numa condição de vítima e que não encontra correspondência na realidade, né? Quando você olha de fato, né? Esses tempos aí mesmo, eu conversando com uma pessoa, ela falava, porque quando eu tô em tal lugar, porque sempre alguém parece que cria uma situação, né? Eu não sei o que eu crio nas pessoas. Olha, você não cria nada nas pessoas, né? É você mesmo que cria em você mesma e você atribui às pessoas essa outorga que, na verdade, tem a ver com a sua própria dinâmica. Passear por esse mundo interior, ter um confronto criativo, conversar com esses elementos, é possível sim sair dessa malha, né, desse enredamento que aprisiona a pessoa nessa situação e ter uma vida um pouco mais plena, um pouco mais fluida, um pouco mais saudável, e deixando o algoz e a vítima participarem criativamente e não compensatoriamente na condição de um complexo que confronta a consciência, sim, alguma coisa que
vai trazer para essa pessoa uma verdadeira realização, né? Afinal de contas, todos nós em algum momento fomos vítimas, todos nós em algum momento fomos algozes, mesmo quando crianças, né? Quem nunca fez uma traquinagem com um amigo quando era criança, né? Assim, que pode ser um pouco mais grave, um pouco menos grave, mas acho que a grande maioria de nós já fez. E se não fez, reprimiu a vontade de fazer, porque queria fazer. Agora, quantos de nós também não fomos vítimas aleatoriamente também de traquinagens de amiguinhos aí, de crianças e ficamos absolutamente expostos, né, sem poder reagir com relação a isso? Todas essas experiências vão dando para a gente essa margem, né, essa miríade de referências emocionais e que nos tornam adultos um tanto quanto mais saudáveis quando conseguimos transitar por essas situações sem ficarmos reféns delas. Beleza? Então, vocês pediram, tá aqui uma breve reflexão, espero que vocês desfrutem e vocês ajudem a propagar aí essas ideias compartilhando esse vídeo. Certo? Abraço. Até mais.